Olá, amigos! Hoje vou falar sobre o tema que é pensamento lúcido. O que seria esta questão do pensamento lúcido? Basicamente, irei falar sobre a importância de seu pensamento ter uma fundamentação teórica, ao invés de apenas conceitos irrefletidos. É muito comum aquela frase assim que diz que papel aceita tudo, não é mesmo? E modernamente YouTube também aceita tudo. YouTube, os livros, a, a cultura em geral, as várias filosofias, religiões estão repletas de pensamento. Cabe a nós, então, utilizarmos do crivo da razão, usar de nossa lucidez consciencial para que possamos refletir, né, antes de emitir um conceito, antes de aceitar um pensamento, uma ideia, uma doutrina, uma religião. Então, o pensamento lúcido visa um estudo, né, dessa importância de não aceitarmos uma ideia sem uma reflexão, sem um embasamento, né? Então, poderíamos dizer também sem uma fundamentação teórica que teria um repertório pessoal daquele que está entrando em contato com esse pensamento. Então, qual é a fundamentação para ela se embasar, para que ela possa verificar se aceita ou não, se assimila essa ideia, se joga fora. Essa fundamentação teórica, basicamente, poderíamos dizer que estará relacionada com leituras de livro, com pesquisa, não é mesmo? Não devemos adotar uma opinião sem refletir, jamais. Basicamente, a questão é: por que acreditamos no que acreditamos? Ou seja, tem de haver razões para que possamos defender nossas crenças, nossas ideias. Todo mundo tem crenças, essas crenças são formadas durante a nossa formação na pedagogia da vida, na pedagogia acadêmica das escolas, a própria ciência tem as suas crenças. Porém, o que torna uma crença racional é justamente essa fundamentação teórica. E para isso, vou então colocar uma imagem que, na verdade, um diagrama que simboliza bem essa questão do pensamento lúcido. Então, vou compartilhar aqui. Então, temos aqui nesse slide a questão justamente do pensamento lúcido no topo desta pirâmide, né? Na base, nós temos esse fundamento teórico, que são as nossas leituras, a nossa pesquisa, a nossa busca. Depois, fundamentado também mais acima numa outra camada, até mesmo com as nossas vivências, né? Então, quando, por exemplo, falamos de projeções astrais, experiências fora do corpo, de vivências metafísicas, então cada um vai embasar também nas suas próprias experiências. E a partir dessas duas bases aqui, nós temos no topo da pirâmide o pensamento lúcido, que é o pensamento refletido, analisado, e não simplesmente assimilado sem nenhuma reflexão prévia. Então, pessoal, o pensamento lúcido não é também simplesmente criticar ou negar algo sem uma avaliação, sem uma análise mais aprofundada, né? Não é um julgamento irrefletido. Isso não significa esse pensamento crítico, lúcido.
né? Então, tem aquela pessoa que nem é 8 e nem... Ou seja, tudo se baseia na questão de não ser nem 8 e nem 80. Né? Tem aquele cético, por exemplo, que coloca a afirmação assim: nada que está na Bíblia tem valor, é tudo mentira, é tudo inválido, né? Não tem validade prática. Não é bem assim. Nós sabemos que há lá uma questão até mesmo histórica que pode ser investigada, uma questão moral, questões que são importantes, que têm importância para muitas pessoas. Então, a Bíblia você tem que analisar não superficialmente, sem uma reflexão mais aprofundada em toda a questão social, né, ontológica que ela representa. Outro exemplo dogmático: todos que não fazem tal coisa vai para o inferno, né? Um dogma aí religioso. Então, aquela coisa dos extremos, né? Então, o pensamento lúcido passa por uma análise em cima dessas questões, desses pensamentos extremistas, vamos dizer assim, né? Pensamentos que muitas vezes que não tem uma reflexão aí mais aprofundada. Por exemplo, nesta imagem aqui, nós temos o conceito bem antigo de que a Terra, ninguém sabia naquela época como é que era a questão da Terra no espaço, do planeta, né? Então tinha-se um pensamento de que tinha abaixo a Terra era plana, né? Se bem que tem gente até hoje que pensa dessa forma, né? Cada um tem o direito de pensar o que quiser, né? Mas estou falando aqui de um pensamento lúcido. Na época não existia, claro, espaçonaves, era uma época bem primitiva, então a Terra era plana e o que segurava isso, né? Então surgiu a ideia de elefantes em cima de uma tartaruga. Então, este é um pensamento que existiu na antiguidade. E então, por onde devemos utilizar o pensamento lúcido? Em todo momento, em todo instante, no dia a dia, na escola, dentro dos nossos caminhos espiritualistas, nossos estudos espiritualistas, e tudo isso permeia a questão da razão, né? Porque a razão é a nossa principal ferramenta na formulação de pensamento lúcido. Então, ser racional, porém, é claro que não significa ignorar a sensibilidade, a emoção, a intuição, né? Mas sim utilizar da razão como uma ferramenta para análise, é como se fosse um filtro dos nossos pensamentos, né? Então, nessa questão da razão, eu coloquei, por exemplo, esta imagem da razão como sendo uma lupa que vai analisar as nossas ideias, vai filtrar os nossos conceitos. A partir disso, você vai ter as suas hipóteses, que também tem que passar por esse crivo da razão, as teorias. Então, a consciência aqui, que é o bonequinho aqui, né? Ele tem esse filtro da razão para corroborar essas questões todas que vão terminar formulando um pensamento que é um pensamento lúcido. Então, continuando, basicamente a mensagem do pensamento lúcido, do pensamento crítico, é: questiona-se. Aceitar uma crença sem questionar-se é aceitar algo simplesmente porque alguém disse. Temos que questionar e avaliar as razões oferecidas por outras pessoas. Então, isso é justamente a questão de você não aceitar qualquer ideia sem esse filtro da razão, do pensamento lúcido. Então, basicamente, crenças todo mundo tem, né? Mas uma crença embasada é uma crença muito mais lúcida. Embasada no quê? Novamente, na base do triângulo aqui, a pesquisa, o estudo, leituras. Acima disso, tem dados, né, vivências. E acima disso tudo, nós temos as nossas crenças. Então, a nossa crença, ela tem um embasamento, ela é algo refletida, ela não é algo assim que foi assimilada sem uma reflexão
prévia. Então, basicamente, esta é a questão principal do pensamento lúcido, do pensamento crítico. E finalizo por aqui agradecendo a atenção de todos.